Olá, boa tarde. Gustavo Lagares conversando aqui com vocês, sou do movimento Nós na Criação, aqui em Patos de Minas, em específico, e esse é mais um vídeo da série que a gente está fazendo, conversando com autoridades e pessoas envolvidas na questão ambiental. Hoje eu estou com o Dr. José Carlos, promotor de justiça, aqui para conversar conosco. E eu, me apresentando brevemente, sou Gustavo Lagares, sou doutorando em Ecologia Política pela PUC Minas e atuante no movimento Nós na Criação a nível nacional e agora na cidade, né? A gente está tendo várias conversas sobre o Parque Municipal Parque Mata do Catingueiro, que foi o parque e a política pública que a gente escolheu para estar monitorando, acompanhando, né, e atuando de alguma maneira. E agora eu converso, então, com o Dr. José Carlos Oliveira Júnior, que é promotor de justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça e curador do meio ambiente da comarca de Patos de Minas. Te agradecer mais uma vez, José, pela participação. Boa tarde, é um prazer estar participando aí do projeto, né, e podendo falar de assuntos de interesse da comunidade, né, relacionados à matéria ambiental. Perfeito, muito obrigado. Então, para a gente já ir começando nossa conversa, a primeira pergunta que eu trago é de uma abrangência maior, né? Queria te perguntar como o senhor vê a atuação do poder público municipal nas áreas verdes como um todo, né? Na educação ambiental, prevenção de incêndios e assuntos relacionados, né? Bem, a minha visão enquanto promotor de justiça e como cidadão que reside em Patos de Minas desde 2007, né? Eu vejo que o município, né, o poder público municipal tem tido muita dificuldade para fazer a agenda ambiental, né, ela abrangida aí a proteção das áreas verdes, o controle dos incêndios, a manutenção dos parques municipais. Os municípios vêm sofrendo há anos com a questão orçamentária. Muitas das competências constitucionais ficaram sob o encargo dos municípios, e o legislador constituinte, ele não deu, vamos dizer assim, uma poder de arrecadação muito grande para os municípios. Então, falta um pouco de tudo. Falta orçamento, dinheiro, falta estrutura de gestão, falta capacidade de planejamento, muitas vezes, falta capacidade de execução do planejamento. Então, a manutenção de áreas verdes, ela depende muito de haver um envolvimento do poder público, ter um programa de manutenção, quando se cria uma unidade de conservação em contexto urbano, que é o caso de parques, se tem que ter uma política pública voltada para essa gestão de parques, e acaba que o município de Patos de Minas tem encontrado dificuldades, tanto para fazer o planejamento, quanto para executar ações, desenvolver a questão da educação ambiental no município, para promover aí através da educação ambiental a conservação desses espaços especialmente protegidos, que são as áreas verdes e os parques municipais. Então, muitas das vezes a gente vê que tem boa vontade, falta dinheiro, às vezes tem boa vontade, mas não tem uma capacidade política de articular, né, os atores necessários para alcançar um objetivo. Às vezes tem uma visão não tão adequada da legislação ambiental. Então, são vários os vetores que acabam confluindo para a situação que a gente vivencia hoje. E muitas das áreas verdes, elas existem, mas são objeto de depredação por parte da população, mau uso por parte da população. Os parques existem, mas o município não consegue fazer a gestão dos parques, não conseguem cumprir o marco legal dessas unidades de conservação. E então, um conjunto de vetores, e parte, eu acho que seria incumbência do poder público, e parte também por conta de uma mentalidade da sociedade patense que precisa evoluir, né? Perfeito. Um segundo ponto, então, como o Ministério Público em Patos está atuando para defender o direito difuso da conservação das áreas, dessas áreas ambientais, né, na educação ambiental, regularização fundiária, etc.
Bem, a gente tem uma atuação cotidiana, né? A gente instaura investigações para apurar, né, a desarticulação do poder público, para tentar induzir providências voltadas à proteção dessas áreas. Então, nós temos algumas investigações em andamento sobre áreas verdes aqui da cidade de Patos de Minas, na minha Promotoria de Justiça. A Promotoria de Justiça de Defesa do Urbanismo também tem algumas investigações, porque é uma área que também diz respeito a essa atribuição do Ministério Público. Existe uma outra Promotoria de Justiça que também cuida dessa questão das áreas verdes. Então, a gente instaura investigações, faz o acompanhamento de casos. Esse, por exemplo, caso específico do Parque Ecológico da Mata do Catingueiro, nós estamos acompanhando desde 2015, né, com um inquérito civil público que foi instaurado para tentar, né, aprimorar, né, a gestão desse espaço verde. Mas a gente tem problemas históricos, Parque Mocambo, áreas verdes situadas aí na cidade, né, você tem a política pública para essas áreas é muito mal definida pelos gestores municipais, então acaba que a gente faz o acompanhamento. Quando há algum crime, a gente também tem instaurado investigações policiais para tentar identificar os autores e punir esses autores pela depredação, destruição, né, desses espaços especialmente protegidos. Então, o papel do Ministério Público é o de fiscalizar a atuação do poder público, é o de promover a responsabilização civil, administrativa e penal, quando for cabível, né, por ações ou omissões que venham a causar danos ao meio ambiente nessas áreas. E a gente tenta fazer isso usando um pouco de bom senso, porque muitas vezes a gente não identifica, né, dolo do gestor, a gente identifica dificuldades. O Estado de Minas Gerais enfrentou dificuldades recentes, estava com dificuldade de repassar recursos para os municípios, nós tivemos a pandemia. Então, a gente procura entender os contextos, mas sem abrir mão de cobrar providências e lutando contra as dificuldades, e a própria, às vezes, falta de educação da população, ela torna vulnerável a essas áreas. Se não houver um sentimento de apropriação da população por esses espaços, acaba que esses espaços ficam mais fragilizados. Então, no aspecto da educação ambiental, a gente tenta promover a educação ambiental, muitas vezes até diretamente. A gente participa de ações em zona rural aqui, recuperação de mananciais, tenta, antes de intervir com as providências de responsabilização, levar o conhecimento da legislação, em parceria com entidades que estão sempre devotadas para esse assunto, com ONGs que são devotadas a essa matéria ambiental. Então, a atuação do Ministério Público procura ser cumprir o papel constitucional de promover as responsabilidades, mas também entendendo o contexto, né, em que a desproteção dessas áreas está ocorrendo. Certo. Uma terceira questão, e agora para a gente já seguir mais especificamente para o parque, né, o Parque da Mata do Catingueiro, ele nunca foi implementado de fato como parque, né, a gente até já conversou a respeito disso. Como se houver a modificação da categoria jurídica, né, de parque para municipal para APP? Ou, no caso, qual delas o senhor acredita ser a melhor para a restauração da mata, né? Olha, na realidade, como eu procurei enfatizar, a gente tem que ter em conta as realidades que a gente vive, né? Eu acredito que o parque seria um sonho, ter um parque naquela região ali. O parque é uma unidade de conservação, ela está prevista na lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e para que aquela área seja um parque, todo o terreno tem que pertencer ao poder público, ou seja, tem que ser em áreas de domínio público, você tem que ter um plano de manejo, um conselho gestor, a área tem que estar isolada, identificada, você tem que ter ali todo um investimento do poder público para fazer a manutenção do parque. Quando nós começamos a atuar na questão da Mata do Catingueiro, nós nos deparamos com essa conversão. Existe uma lei muito antiga
que declarava como área de preservação permanente uma região muito extensa da cidade que sequer tinha cobertura de vegetação nativa. A lei era imprecisa, falava em centenas de hectares de área, e com o passar do tempo, essa lei ela foi ignorada, essas áreas foram sendo povoadas, foram surgindo bairros nessas regiões. Os dois fragmentos de vegetação que formam a chamada Mata do Catingueiro, a Mata do Catingueiro estricto sensu, que eles chamam de Maciço Sagarana, está mais próximo ali do Rancho Sagarana, que é um ponto de referência, e a Mata do Maciço do Cachorro, eles ficavam com dois fragmentos que nunca foram unidos entre si, pelas imagens mais antigas de satélite que a gente obteve, que são da década de 90, quando não tinha povoamento naquela região da cidade, não havia ligação entre esses dois fragmentos de vegetação. E essa lei, ela praticamente falava que toda aquela região da cidade era uma área de preservação permanente. A lei, pela própria tecnicidade, pela falta de definição da área, ela não sucedeu em promover a proteção. Então, declarou-se como área de preservação permanente uma região muito grande que não correspondia à vegetação nativa. Então, essa questão de se enquadrar como parque, como área de preservação permanente, ela pode onerar mais ou menos o município, o contribuinte, e na realidade, o que vai realmente proteger o recurso natural é o envolvimento do poder público da sociedade na efetiva fruição, proteção, interação com o recurso natural. Então, em 2014, foi aprovado um projeto de lei na Câmara, que foi convertido em lei municipal, passou essa área da mata do Cachorro e da Mata do Catingueiro, do estricto sensu, né, esses dois fragmentos de vegetação, à categoria de parque ecológico. Mas, quando essa lei foi aprovada, não levaram em consideração, por exemplo, que o município não era o proprietário de todas as áreas, como deveria acontecer em um parque. Né? O parque ele é um instituto jurídico, né? Para ser reconhecido como parque, ele tem que cumprir requisitos da legislação ambiental. Então, a gente entendeu que seria muito difícil para o município transformar em parque, porque o município teria que fazer a regularização fundiária das áreas, o que poderia implicar, por exemplo, em indenizar particulares, e em conversa com os técnicos da prefeitura e com os gestores municipais, na visão do Ministério Público, o que é compatível com a realidade atual do município é a conversão desses espaços especialmente de especial interesse de proteção em áreas verdes urbanas ou áreas de preservação permanente urbanas, porque isso garantiria uma proteção legal, né, e permitiria a realização de intervenções, ainda que em propriedade privada, para proteger a natureza existente. Esses dois fragmentos de vegetação são remanescentes do cerradão no contexto urbano. Existem poucas áreas aqui na cidade, em contexto urbano, que tenham a mesma cobertura de vegetação, né? Ela se diferencia, por exemplo, do Parque do Mocambo, que ali já é um pedaço isolado de Mata Atlântica, né? Tem a nascente do Córrego do Monjolo. Então, assim, eu teria, né, na visão do Ministério Público, e tentando regularizar, fazer a regularização fundiária, e partindo da regularização fundiária, partir também para a proteção prática, eu entendo que seria conveniente o município avaliar se ele tem condições de manter realmente um parque naquela localidade, nos dois fragmentos. Nas investigações que nós conduzimos no inquérito civil público, nós descobrimos que o município alega ter a propriedade de toda a área de cobertura de vegetação, né, do maciço sagarano. Mas isso não está comprovado documentalmente. A gente não tem a certidão do registro de imóveis que comprove isso. Já a área do maciço do Cachorro, o município mesmo declarou que vários dos fragmentos de vegetação pertencem a outros indivíduos,
a um espólio e alguns particulares. Então, para ser um parque, o município teria que desapropriar essas áreas. Então, o município teria condições de desapropriar essas áreas? Então, são questões que, a mim, como promotor de justiça, eu tenho que respeitar a legislação em vigor, mas ponderar, olha, colocou como parque, mas se não for tomar providência para se tornar um parque, de que adianta? Os incêndios vão continuar acontecendo, não é porque você altera a nomenclatura de uma área que você incrementa a proteção dessa área. Tem que ter a correspondente atitude, né? Então, na realidade, nós fizemos reuniões aqui com a gestão passada, entendemos pelo discurso do gestor passado que o município deveria discutir se realmente ter uma definição jurídica através de uma lei, estabelecendo as coordenadas geográficas precisas daquilo que ele considera ser a área que ele quer preservar. Hoje nós temos tecnologia para isso. A partir daí, definir a propriedade, né? Falar assim, olha, eu sou proprietário dessa área eu não sou, e estabelecer o nível de proteção. Ó, vai ser uma unidade de conservação, vai ser um parque. Sendo um parque, aí eu vou providenciar, então, o isolamento da área, fazer a área de amortecimento de um parque. Isso está previsto na Lei do Sistema Nacional de Conservações, das unidades de conservação. Você tem que criar o conselho gestor, o comitê gestor, o plano de manejo, fazer identificação visual, manter vigilância do local. Então, assim, tem que estabelecer na lei as coordenadas geográficas, assim, eu sou dono dessa área, não preciso pagar ninguém. E nós temos problemas. No Maciço Sagarana, segundo nos foi reportado no inquérito civil, parte das áreas que são consideradas públicas foram invadidas por particulares. Então, o município ele tem que efetivar o exercício do direito de propriedade. Né? Quem é proprietário cuida. Como a área está descuidada, a sensação que passa para o público em geral é que a área não tem dono, que ela é uma área abandonada. Isso atrai vandalismo, atrai incêndio, atrai atividades econômicas exercidas clandestinamente onde não deveriam ser exercidas. E aí, no caso, também aconteceu a apropriação do espaço público pelo particular. Houve a construção no interior da mata, do que seria a mata do Catingueiro do Maciço Sagarana, de piscinas, e até houve ali a apropriação de área, né? Então, assim, é complexo, tem que haver a regularização fundiária, tem que ter uma segurança jurídica, né? Falar assim, olha, isso aqui vai ser um parque, e o parque vai ter uma finalidade específica, de preservar o fragmento de vegetação e permitir o lazer, o estudo desse bioma, né, desse vestígio desse bioma, para executar ações realmente de parque. Né? Então, eu, na realidade, eu respeitarei qualquer que seja a decisão do município, mas hoje eu enxergo aquela área mais como uma área verde urbana, uma área de preservação permanente urbana, diante da realidade do município, dificuldade financeira de fazer desapropriação. Eu acho que isso facilitaria o processo de preservação da área. E o senhor mencionou a questão das invasões, ocupações de forma que estão fora da lei, digamos, né? Como o senhor vê essas invasões, no sentido de como lidar com elas, né? Você acha que a melhor forma seria desapropriar essas pessoas, ou ter algum tipo de indenização? Isso aí é uma decisão que cabe ao poder público, né, ao gestor. O gestor pode fazer dois caminhos. Ele pode retirar essas áreas daquilo que ele quer preservar e buscar desses particulares uma indenização pela ocupação das áreas, estabelecendo um novo limite para a área do parque ou a área da área de preservação permanente, área verde urbana, que ele quer preservar. Ou ele pode brigar na justiça para retomar as áreas que foram indevidamente ocupadas. Então, assim, a estratégia jurídica do município tem que ser traçada. O que não pode é ficar nessa inércia prolongada. Nós já temos a identificação de que houve invasão dessas áreas. Infelizmente, com o advento da pandemia de Covid-19,
houve um foco, né, das atividades do poder público para um problema mundial gravíssimo que merece uma especial atenção, mas o poder público, os nossos representantes, prefeito, Câmara de Vereadores, secretários e técnicos da prefeitura vão ter que dizer, olha, nós vamos ficar com a área e, portanto, nós vamos ingressar, né, chamar os proprietários que estão dentro da área do que a gente queria preservar para eles promoverem a retirada amigável daquilo que eles construíram, sob pena de a gente acionar na justiça, ou então fazer uma nova delimitação de área e buscar a indenização, né, dessa ocupação que foi feita. E garantindo também, né, que o exercício dessas propriedades particulares não prejudique a preservação da maior parte da área, né. E ainda nesse sentido, né, das invasões, o senhor havia comentado dos casos de pessoas que estão até utilizando a área para criação de gado, né, em alguns momentos, e que isso acaba gerando incêndios também, eles acabam gerando incêndios para crescimento da grama, né, da braquiária ali depois. Como lidar com essa questão, né, porque aí já é um outro tipo de desafio, parece. Esse é o grande desafio hoje para manter a vegetação da Mata Catingueiro, o uso econômico da vegetação, né? Então, assim, aquele fragmento de vegetação, ele acabou sendo usado por pessoas, né, que se aproveitaram, vamos dizer assim, do abandono da área pelo detentor do domínio e implementaram ali um pasto, né, colocaram ali uma planta, a braquiária. A braquiária é uma forrageira, traduzindo isso em miúdo, seria uma grama, e ela tem um alto poder de competição. Então, quando ela é implementada no ambiente, ela é de origem africana, a braquiária, quando ela é implementada num ambiente como um ambiente cerrado, ela passa a competir biologicamente com os demais indivíduos, né, as plantas que estão lá, né, e ela ela é uma boa competidora, então ela acaba impedindo, por exemplo, que uma semente de uma árvore que está lá na região, ela alcance o solo, acabe gerando novos indivíduos. Então, as pessoas que resolveram explorar economicamente a Mata do Catingueiro, elas levam o gado para pastorear lá e colocaram a braquiária. Essa braquiária também, no período de estiagem, ela gera uma massa seca, biológica, que fragiliza a vegetação, porque essa massa é altamente inflamável. A sensação de abandono da área leva ao ato de vandalismo. Nós temos aqui o mau hábito da piromaníacos, né? O último grande incêndio que aconteceu na Mata Catingueiro foi um incêndio criminoso, com vários focos, aproveitando justamente da situação, a massa biológica abundante, a estiagem prolongada. Então, um dos principais adversários da mata é a falta de apropriação desse bem pelo poder público e a falta de interação da comunidade do entorno com esse bem. Na medida em que a comunidade passar a interagir positivamente com o bem, né, e aí eu me refiro à vegetação e todo o que tiver ali no entorno, essa vegetação vai ser melhor protegida. Por isso que para o Ministério Público é fundamental que, independentemente de se vier a ser um parque, ou se tornar novamente uma área de preservação permanente, uma área verde urbana, que a população seja incluída nisso, em determinado momento. Que seja feita uma área de caminhada, uma área de observação, locais para as pessoas poderem desfrutar de maneira saudável desse espaço verde, porque a partir do momento que a população ela se sente incluída, ela passa a efetuar de maneira espontânea a proteção do bem. Hoje, na falta de qualquer uso positivo, tem preponderado a depredação, a destruição, a devastação, a exploração econômica clandestina, e isso tudo vai contra o interesse público. Então, a gente entende que o município tem fragilidades, é difícil você, um perímetro grande, é difícil você fazer um muro fechando tudo,
É difícil você manter um rondante para fazer a proteção de toda aquela região, porque seriam vários rondantes, porque para botar o fogo, a pessoa entra, mata dentro, se esconde, bota o fogo, sai. É muito difícil fazer a proteção de uma área dessa. A população, sentindo pertencente, né, a esse contexto, numa interação positiva, você olha, é a área que eu caminho. Eu quero caminhar do lado de árvores, vendo os miquinhos pulando de galho em galho, com os pássaros cantando. Eu não quero caminhar do lado de um toco queimado, vendo um macaquinho morto, né? À medida que a população ela for incluída nesse processo de proteção da mata, eu tenho certeza que essa mata vai avançar na proteção, ela vai ficar mais protegida do que ela está hoje. Hoje o que a gente tem lá, quem está no entorno é ameaçado, às vezes até por esses criadores clandestinos de animais. Ó, se você denunciar meu gado aqui, eu volto e faço alguma coisa na sua casa, eu sei onde você mora, né? E outras pessoas da cidade, de outras regiões, ou até mesmo lá da vizinhança, dizem, ó, isso aqui eu posso jogar minha televisão aqui, que eu acho que ninguém vai me incomodar. Ah, eu tô com um sofá velho lá em casa, para que chamar cada treco? Eu vou aproveitar, vou na calada da noite e vou botar lá na mata do catingueiro. Então, a gente fazendo uma caminhada no perímetro da mata do catingueiro, a gente se depara lá com uma série de resíduos sólidos, que é o outro problema também da cidade, né? A política municipal de gerenciamento de resíduos sólidos não está adequada. O cidadão, ele se sente sem uma diretriz, né? Olha, eu tenho uma televisão, ela não tem mais aproveitamento. Quem teria que recolher era o fabricante, mas como o município não força o fabricante a recolher, o fabricante não vai vir aqui recolher. Então, o cidadão fala assim, olha, onde que eu coloco essa televisão, esse grande volume na minha casa? Eu vou em algum lugar, eu quero jogar fora, eu não quero ficar com mais isso dentro de casa. A Mata do Catingueiro se tornou até um local para fazer esse descarte. Então, em síntese, o que eu acredito é que o município ele tem que retomar o domínio dessa área. E dominar proteger, inclusive, contra o uso indevido por terceiros e o abuso do direito de terceiros. Eu faço votos, a gente tem discutido com os técnicos da prefeitura, parece que existe recurso para fazer a recuperação da vegetação. A vegetação ali, ao contrário do que muitos pensam, ela tem uma alta capacidade de regeneração. O cerrado é um bioma sobrevivente, né? Se tomarem ações adequadas de manejo do solo, plantio de mudas, secamento de áreas, aquela vegetação ela vai voltar a ser abundante. Mas isso tudo passa por um processo complexo que envolve o sentimento de apropriação da comunidade por aquela área. Quando a gente fala em sentimento de apropriação, a população se sentir contextualizada. Fala assim, olha, onde você mora? Eu moro perto da mata, que eu caminho de manhã, que meu filho brinca à tarde, onde eu levo meu menino para poder passear no final da tarde de domingo, para ver o pôr do sol e ver alguns animais, interagir, observar o quanto Deus foi generoso ao colocar a natureza perto da minha residência. Então, assim, quando a população tiver essa visão, nós teremos alcançado um estágio de proteção que hoje nós estamos bem distantes dele. Então, a gente tem trabalhado nisso, e vamos tentar, né? É um grande desafio. Eu faço votos que essa entrevista ela sensibilize pessoas, o trabalho que está sendo desenvolvido sensibilize as pessoas, que essas pessoas cobrem do poder público, mas também façam a sua parte. E só de levar adiante a informação, olha, o problema é esse, nós temos que ajudar a resolver o problema, isso já faz parte da solução, né? Então, eu acredito que nós temos como reverter esse processo de degradação dessa mata, depende da comunidade, depende do poder público, e a gente vai construir uma solução para isso. Vamos caminhar nesse sentido, os contatos que eu tenho tido com a atual gestão são promissores. Com a antiga gestão, nós tivemos momentos muito difíceis, né? Um momento que estava sem repasse de recursos do Estado de Minas Gerais, depois teve greve de caminhoneiros, pandemia começou na gestão passada, teve o grande incêndio que aconteceu em julho de 2020, durante a pandemia. Então, mas nós avançamos. A questão
delimitação do perímetro da mata foi feita na gestão passada. A gente tem como avançar mais na atual gestão, vamos cobrar do atual prefeito, dos atuais gestores municipais, da Câmara de Vereadores, uma posição sobre essa mata e tentar alcançar o objetivo final, que é recuperar o fragmento de vegetação e o orgulho de tê-lo na vizinhança, tê-lo no contexto urbano, para falar com orgulho, ó, aqui é a Mata do Catingueiro. Existem ideias muito legais, né, de você, se seu filho nasceu, você pode plantar uma muda na mata, colocar uma placa, olha, essa árvore é uma homenagem ao nascimento do meu filho. Imagina quantas crianças poderiam ter o seu homólogo, né, ali na vegetação. É lógico, isso feito com cuidado, com acompanhamento do poder público. Existem várias ideias que podem ser implementadas. Mas a gente, como diz aquela música do Titãs, né, as ideias estão no chão. Você tropeça e tenta achar a solução, né, no nosso caso. A gente está buscando a solução e ela perpassa aí uma série de envolvimentos e vamos ver se a gente consegue alinhavar todos esses atores e chegar no resultado prático final que a gente busca, que é a mata restaurada. Bacana. Já encaminhando então para o final, e eu só comentando assim que a sensação mesmo de pertencimento, né, que é preciso para a gente se sentir parte, né, dela e ela parte da cidade, né. Foi um crescimento abrupto da região, né, aquela região foi urbanizada de maneira abrupta, no processo próprio de loteamento, muitos equipamentos públicos estão dentro da mata, então assim, tem os vícios de origem, umas questões discutíveis, né, mas enfim, a gente tem que trabalhar com a realidade atual, tentar engajar a população lá do entorno. Olha, eu moro numa casa, essa casa ela ficará muito melhor se eu tiver uma área de caminhada perto, ou se eu tiver um lugar para observar pássaros, para observar animais, ou se tiver um espaço de lazer. Valoriza o imóvel do ponto de vista financeiro, valoriza a pessoa do ponto de vista de autoestima, de capacidade de interagir com a cidade. A gente tem que resgatar, a cidade para as pessoas, né? E as cidades brasileiras, elas têm perdido essa visão de cidade para as pessoas, né? O direito urbanístico moderno, ele envolve participação popular. Participação popular não é só fazer lei, participar de plano diretor, discussão de plano diretor. Participação popular é você participar mesmo, estar nos espaços públicos, no contexto que esses espaços públicos demandam sua presença. Então, se converter a mata um local de caminhada, um local de observação de animais, um local de lazer, com preservação ambiental, eu tenho a convicção de que a apropriação das pessoas de bem pelo espaço, ela vai afugentar as pessoas que vêm fazendo a depredação e o mau uso da área. Legal. E para a gente, então, já encerrando para a última questão, o senhor já entrou um pouco nisso, né, mas como você enxerga a participação da sociedade civil, de forma geral, né, na revitalização, no cuidado, estruturação? É fundamental, assim, não adianta voluntarismo. Eu vejo pessoas, eu vou plantar mudas na Mata do Catingueiro, pedir para o próprio Ministério Público autorização, vão na prefeitura. Tem que ter um projeto, né? Ali é uma recuperação de uma área que foi degradada, né? Então, assim, tem que ser executado um projeto técnico de recuperação da flora no estágio que está de degradação, né? Não basta a pessoa ir em qualquer época do ano e plantar muda, tem a época certa, tem que preparar o solo, tirar as plantas, fazer isso com um acompanhamento técnico, né? Então, fazer a vigilância da área, ajudar o poder público, ter também um órgão para receber a denúncia e poder dar uma resposta, instalar hidrantes na região para os bombeiros combaterem, né, incêndios. São várias questões. E a população é fundamental, a sociedade é fundamental. A mata existe enquanto bem de interesse, de proteção, em função da sociedade. Do contrário, poderia permitir o uso ali para o terceiro, para pastorear. Né? Mas não, é uma área que a Sociedade Patos de Minas, lá na década de 90, falou assim, essa área tem que ser preservada. Para mim, para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, para presente, para as futuras gerações. Então, se a sociedade não participar,
não dá certo. Não existe, por exemplo, eu já lidei na área de patrimônio histórico cultural e eu via muito isso. Os bens em que a população não tem visão de que são bens históricos, culturais, ou não foram educadas para ter essa visão, eles ficam fragilizados, embora eles sejam relevantes, muitos deles são relevantes, mas a população não tem um olhar para aquele bem. Olha, aqui morou uma pessoa que foi importantíssima para a cidade, porque ela fez parte da história desse aspecto. Eu sou de fora de Patos, né? Às vezes eu converso com os patenses, aí eu vou falar assim, olha, vocês têm que ter orgulho, o nome das ruas da cidade, do centro da cidade, são pessoas da cidade. E Patos tem isso, nos bairros, as ruas são o nome de pessoas da cidade, mas assim, o centro da cidade conta muito da história da cidade, né? Quando você pergunta, quem foi Major Gotti? Quem foi esse tal de Farnese Maciel? Ele foi governador de qual estado? Não, ele não foi governador do estado, ele foi parente de uma pessoa da cidade que ajudou nesse aspecto da história da cidade. Então, o patense, ele tem que ter orgulho disso, né? De olhar para a calçada da Major Gotti, tinha lá o padrão da planta do milho com a espiga, em cada esquina tinha uma menção a isso. E eu, como promotor do patrimônio histórico cultural, quando a gente foi encarar uma atuação em que estava vendo essa descaracterização desse patrimônio, o pessoal fazia piada. Quem liga para isso? Olha, se o patense não liga para o seu passado, realmente, né, que não dá valor ao seu patrimônio, ao seu local, à sua terra, acaba perdendo essa noção de pertencimento mesmo. Está perdido, está isolado, né, de contexto, né? Então, retomar o sentimento de comunidade. Comunidade sempre fortalece o indivíduo. Bacana. Doutor José, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua participação. Você trouxe muitos pontos importantes, uma contribuição enorme, e espero a gente continuar esse diálogo saudável, caminhar juntos aí, nessa e outras questões da cidade. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de participar do projeto, naquilo que a gente puder contribuir para o debate público, nós estamos de portas abertas aqui na 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Patos de Minas. Um grande abraço. Valeu.